eu comecei muito cedo a militância e uma das pessoas que me influenciaram foi o governador Montoro. Eu vim estudar aqui em Mogi das Cruzes, vim fazer engenharia e era o ano 82, eu cheguei em 81, em 82 começou a primeira campanha, depois da redemocratização, depois da autorização para que se tivesse eleições diretas para governadores. Uma coisa que me impressionava muito era a campanha do Montoro. Como eu estava vivendo aqui, a minha curiosidade era grande porque eu já tinha começado a estudar na Universidade Federal de Goiás e tinha me influenciado muito pela política. Porque eu fazia sociologia lá, depois vim fazer engenharia e eu me lembro até hoje como é que era o jingle do Montoro, que era abaixo a carestia, abaixo a inflação, Montoro é a solução. Abaixo o desemprego, abaixo a corrupção, Montoro é a solução. Isso tem muito a ver com o que está acontecendo hoje, com o que aconteceu agora recentemente. Quer dizer, as pessoas derrubaram a ditadura por conta da carestia, da inflação, da corrupção, do desemprego, muito parecido com o que aconteceu recentemente no Brasil. Com 27 anos, você foi eleito deputado estadual. Com 27 anos, a gente quer mudar e transformar o mundo. Houve uma decepção entre aquilo que você queria fazer e aquilo que a competência legislativa da Assembleia, dos estados, limita. Ou seja, como foi essa experiência como deputado estadual? E aproveitando o gancho, nós temos uma reunião no Colégio de Presidentes da Assembleia, estamos lutando pela aprovação de uma PEC que procure dar um pouco mais de competências e atribuições aos legislativos estaduais. Como o senhor vê hoje o legislativo estadual e como foi esse encontro do jovem Marconi Perillo, esse primeiro encontro com o Poder Legislativo? Presidente, é muito mais cômodo quando você está na oposição. E naquele momento eu era oposição. Perfeito. E uma oposição muito agressiva, muito aguerrida, até mesmo agressiva. E a responsabilidade de quem está na oposição é muito pequena. Quer dizer, você acaba virando um franco atirador, defeitos você encontra fácil em quem está no poder. E eu procurei me cercar de bons assessores naquela época, os discursos eram muito consistentes, eu apresentei muitos projetos, muitos requerimentos, mas eu me centrei fundamentalmente na crítica em relação aos desmandos da administração. Perfeito. E naquela época eu consegui fazer alguns pronunciamentos que ficaram muito marcados na história da Assembleia, porque eu geralmente levava denúncias muito consistentes, muito substantivas, e sempre que eu fazia um discurso, no outro dia o secretário caía, porque as provas eram muito robustas. Então, assim, eu morava pertinho da Assembleia, ia a pé para a Assembleia, chegava às 7 da manhã, era o primeiro a me inscrever no pequeno expediente, no grande expediente, fazia discurso o dia inteiro. Então era uma coisa bacana, quer dizer, eu estava ali atingindo o meu objetivo, que era defender minhas ideias, defender o ex-governador Santilo, com o qual eu tinha trabalhado, defender projetos que, na minha opinião, eram importantes, e ao mesmo tempo combater as mazelas. Então foi um mandato delicioso, porque eu atuei muito naquela época, e depois, logo a seguir, eu fui para Brasília, aí já era deputado federal de governo, já era do partido do presidente Fernando Henrique, virei líder de plenário, e aí era uma outra coisa, né? Era defender o governo, defender as reformas. Nós fizemos, o presidente Fernando Henrique fez as últimas e mais consistentes reformas estruturantes do país. As agências reguladoras foi um marco também importantíssimo na gestão do FHC. Quer dizer, aqueles marcos regulatórios em relação a todas as áreas de atuação, infraestrutura, social, saúde, aquilo foi muito interessante e conceitualmente na minha opinião, fundamental na fiscalização, na garantia da qualidade dos serviços. Só que com o tempo, essas agências foram perdendo a sua finalidade à medida que foram sendo aparelhadas politicamente. Perfeito, exatamente. Perderam a independência. Quando fui presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado, que é a comissão que sabatina, que tem a responsabilidade de eleger os diretores e presidente de quase todas as agências, a gente falava isso muito lá. As agências foram perdendo substância à medida que foram sendo politizadas. E à medida que não foram tendo independência e autonomia. Você precisa ter agências com salário, com funcionários qualificados, bem remunerados,
com o número de servidores, a altura dos serviços que eles fiscalizam e regulam. Precisa ter agências com quadros muito qualificados, dirigindo essas agências, para que elas não se desvirtuem. Uma agência tem que proteger o consumidor, proteger o cidadão comum, o povo. Ela não pode ficar à mercê de proteger quem está cometendo desmandos, coisas erradas. Imagina uma agência que fiscaliza a qualidade de remédios. Se ela for negligente em relação à finalidade dela, que é zelar pelos bons produtos, ela vai permitir que algum laboratório fabrique algum remédio que vai matar as pessoas.